Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Felicidade é ver raiar um novo dia. Olá, hoje eu quero falar para você sobre um sentido, ou seja, o sexto sentido. Mas para que entendamos, se vamos falar do sexto sentido, primeiro temos que entender que tem 5 sentidos antes. Quais são os 5 sentidos? Bom, para falar do sexto sentido, nós temos que entender então que temos o sentido da audição, da visão, do olfato, do paladar e do tato. Agora vamos falar então do sexto sentido. Você sabe, antes de eu dizer a respeito do sexto sentido, sabe que no mundo físico não cabe 2 objetos, 2 corpos, não consegue se colocar no mesmo lugar. Um exemplo, se você quiser colocar um carro na garagem, onde só cabe um, e tiver um lá dentro, você tem que tirar aquele carro para colocar outro. Não tem como caber 2 carros na mesma garagem, onde é para um, certo? Mas no mundo espiritual, isso é diferente. Cabe milhões de espíritos no mesmo espaço. Por quê? Espírito não tem corpo, e não tendo corpo não ocupa o espaço. No entanto, um exemplo disso são os gadarenos. Lembra que o Senhor falou, foi lá, expulsou os espíritos e mandou para os porcos? Mandou os espíritos para os porcos? Então, dentro daquele gadareno diz que tinha legiões de espírito, legiões de demônios. E a vida daquele homem era terrível. Nas escrituras diz que quando um espírito sai, e quando ele volta, se ele encontrar a casa, o lugar adornado, lugar limpo, ele vai e traz mais 7 com ele. E a vida daquela pessoa se torna pior. Imagine só a quantidade que... se sair 10, imagina, traz 70. Então, temos que tomar cuidado, porque espírito imundo pode aumentar. Espírito bom também, isso vai depender de nós, do nosso espírito. E em 1 Pedro 5:8, diz que o inimigo está ao derredor, tentando, quer dizer, o chefão está tentando entrar na nossa vida para não destruir totalmente, porque ele veio para matar, roubar e destruir, né? Então, só que ele está ao derredor procurando uma brecha para entrar. Mas nós vamos ver também que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Tá? Então, nós somos protegidos. Então, nós não podemos ser perturbados. Muitas pessoas são perturbadas em sonho, muitas pessoas são perturbadas enquanto dormem, em sonhos, tem pesadelos. Isso são demônios que estão dentro da pessoa e são espírito mau. Você fala assim, mas eu sou uma pessoa boa, sim, mas muitas vezes nós aceitamos certos espíritos maus. A gente dá oportunidade para espírito, por exemplo, espírito do tabagismo, espírito de alcoolismo, espírito de ciúme, vários espíritos. A gente dá oportunidade e ele entra dentro de nós e faz a festa. E quando a gente está dormindo ou acordado, ele começa a influenciar. Eu vou estar falando um pouquinho mais para você daqui a pouco. Mas se nós tememos ao Criador, nós seremos protegidos. Veja, Provérbio 1:7. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu temo, conforme eu já disse. Salmo 33:18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que eu teme, sobre os que esperam na sua bondade. Salmo 34:9. Temei o Senhor, vós santos, porque nada falta aos que o temem. Os que o temem o Senhor, entenda isso, os que o temem o Senhor, eles guardam os mandamentos. Os que o temem o Senhor, eles obedecem. Então, mas vamos voltar ao sexto sentido, porque esse vídeo aqui vai falar do sexto sentido. Como os espíritos entregam as mensagens. Como? Imagine você, quando você tem uma má notícia a entregar a uma pessoa. Por exemplo, morreu um parente delas em um lugar distante. Quando você chega para entregar a notícia para ela, ela disse assim, eu sabia, mas quem contou? Como que ela sabia?
Viu? Você notou uma coisa quando você acredita que uma borboleta traz mensagem, um passarinho traz mensagem, um besouro, um beija-flor, colher que cai, coisa desse tipo. Quando você acredita, os espíritos tentam avisar você por esse jeito. Porque se ele se materializar e chegar diante de você, um anjo diante de você, e dizer para você assim, isso ou aquilo aconteceu, tanto vai te assustar, quanto você vai se sentir orgulhoso, achar que é melhor do que os outros, porque nós já temos mania mesmo de achar de ser melhor do que os outros, né? Imagine, mesmo em sonho, se Deus começa, de uma certa forma, a avisar você de coisas, você vai pegar um emprego, você vai correr um perigo, você faz isso, vai acontecer isso com alguém, aquilo tal, o que vai acontecer? Você vai se sentir orgulhoso, vai se sentir melhor do que os outros. Então, por isso que as coisas vêm com enigma. Conforme o grau de crescimento nosso, é que o Senhor trabalha na nossa vida. Então, vou dar um exemplo para você como é que o sexto sentido funciona. Um amigo meu estava viajando para o Paraná, ele era viajante, trabalhava no caminhão, e dizendo ele, pela primeira vez aconteceu isso. Ele colocou uma prostituta dentro do caminhão. E quando ele estava ali conversando com ela, acertando os ponteiros, o seu celular toca. A sua esposa. Aí ela não tinha por costume também de estar ligando para ele. Aí ela falou para ele assim, você está com mulher aí dentro, né? Falou, mulher, mas como você deduz isso? Ele falou, meu sexto sentido diz que você está com mulher. Então, realmente o sexto sentido diz, porque o mundo espiritual ele está em todo lugar, viajeia a velocidade da luz e está em todo lugar tentando nos avisar. Às vezes tem muitos espíritos também que até inventam coisa, tá? Porque são espíritos demoníacos. Espírito demoníaco, eles inventam coisas para perturbar nós. Por isso que nós temos que estar do lado bom, para que os espíritos bons eles nos avisam certinho. Enquanto nós dormimos, ele nos protege, dando-nos paz. Quando leva nós para algum lugar, leva para festa, leva para algum lugar importante, algum lugar bom de paz. Certo? Então, mas o nosso corpo, é como se fosse um veículo, como se fosse um carro. Certo? A nossa alma é o poder de funcionamento desse carro. E o nosso espírito é o motorista, é o condutor desse veículo, desse corpo. Agora, os espíritos que nós damos carona, os espíritos que vai com nós, esses espíritos são os guias. E nós temos, dependendo do tipo de espírito, ele nos guia mal. Ele nos guia mal. O nosso espírito vai dirigindo este corpo, o corpo, e o espírito guia, os espíritos guias, pode, se for o espírito, por exemplo, do alcoolismo, pode guiar o nosso espírito para o bar. E o nosso espírito dirige o nosso corpo para o bar, para abastecer, né? Entendeu? Então, eu espero que você tenha entendido esse ponto aí. Então, nós temos que ter um amplo conhecimento. Nosso espírito tem que ter muito conhecimento. Certo? Porque, por exemplo, quando você vai viajar, você tem que conhecer mapa, você tem que conhecer tudo, para que você possa fazer uma boa viagem. Entendeu? Quando nós vamos depender de um guia, nós vamos depender de um guia que realmente conhece. Você vai viajar, vamos supor, você está em São Paulo, quer viajar para o Mato Grosso ou para Rondônia. O que acontece? Você vai pegar você é uma pessoa de bem, vai pegar um cara que bebe demais, fuma demais, drogado. Você vai pegar um cara desse para ir com você, para dirigir você, para guiar você, embora ele saiba o caminho. Aí o que acontece? Chega numa cidadezinha, ele já quer estar levando você para o bar, está levando você para uma prostituição, levando para algum lugar. Então a gente tem que tomar cuidado, você tem que saber com que guia que você vai. Quem é que você vai apanhar dentro do seu carro para te guiar? Quem? Entendeu? Entenda isso. Saiba que o caminho está em João 14,6. O Senhor é o caminho. Certo? O Senhor, o Criador, o Filho do Deus do Altíssimo, Ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
E para você encontrar esse caminho, você tem que estar no Espírito dele, no Espírito Santo de Deus. Você tem que ter ele dentro de você. Nós temos que ter o Espírito guia, que é o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo, do Eterno de Israel. Nós temos que ter esse Espírito com nós. Em Efésios 6,12, diz que nós não temos que lutar contra a carne, mas contra potestade, principado, das trevas, né, as hostes espirituais. Então, tudo isso está aí nas regiões celestiais. E nós temos que estar batalhando, lutando. Nós temos que brigar contra eles. Não aceitar eles ser nossos amigos. Nós não podemos aceitar eles ser nossos amigos. Então, veja bem, quem nós tomaremos como guia? O Espírito Santo de Deus. E é com eles, é com os espíritos bons que nós temos que trabalhar. Né? E qual é o nosso destino? Nosso destino depende de nós. O nosso destino, ele depende de tudo aquilo que nós escolhemos hoje. Tudo aquilo que fazemos hoje é o nosso destino de amanhã, certo? Então, eu quero terminar esse vídeo aqui e quero dizer para você, assistir o vídeo Espírito Perturbador. Você vai conhecer uma história impressionante. Até lá. Feliz